preta. Seu nome é Gaki. O Gaki, traduzido por espírito faminto, mas também chamado de preta, é um espírito de um ser humano muito temido em vários lugares da Ásia, principalmente no Japão. Se diz que é um espírito de um ser humano ganancioso ou guloso, que se tornou invisível aos olhos humanos como punição após a morte. Além disso, foi privado de se alimentar. Embora seja invisível, às vezes ele se torna visível aos olhos humanos. Então o que se vê é algo que se parece com um ser humano, mas com a aparência de terrivelmente faminto, com uma barriga inchada, horripilante, com a boca e garganta quase fechadas. Se diz que ele age de muitas formas maldosas com humanos, muitas vezes caçando-os. Ele costuma atrair suas vítimas imitando o choro de uma criança ou de alguém desesperado. Então, se alguém for atraído e for em direção a esse choro, irá se deparar com essa horripilante criatura, que estará faminta e desesperada de fome. Ele devorará a pessoa, mas mesmo assim não se sentirá satisfeito. Além de se alimentar de seres humanos, muitas vezes o Gaki tem vontade de comer alimentos comuns, que gostava quando ainda estava vivo. Mas logo após colocar esses alimentos na boca, eles se transformam em carvão, sangue ou brasas. Essa frustração em satisfazer sua fome deixa essa criatura furiosa, fazendo-a vagar e atacar mais pessoas. Mas existem vários tipos de Gakis. Dizem que cada tipo está relacionado ao tipo de pecado que cometeram em vida. Existe um que especificamente causa pavor. São os espíritos daqueles que não têm ninguém para lhes fazer oferendas de comida e chá. Para saciar sua fome insaciável, esses Gakis invadem os corpos de pessoas vivas, com o objetivo de parasitar a alimentação delas. Primeiramente, a vítima sente um arrepio no corpo quando o espírito invasor entra. Depois, ela começa a desenvolver febre, pois após entrar no corpo, o Gaki fica muito aquecido e esse calor se espalha pelo corpo do hospedeiro, tornando-o também quente. Dizem que depois de um tempo, o espírito invasor simplesmente vai embora e a febre some. Mas essa saída é apenas temporária, pois no dia seguinte, na mesma hora, o Gaki retorna para se alimentar novamente. Mas há também outros tipos de Gakis. Alguns não podem comer nem beber nada, só podendo consumir alimentos que sejam abençoados por serviços budistas especiais. Outros podem somente comer coisas nojentas como fezes, vômitos e corpos mortos. Há ainda os que podem comer qualquer coisa, mas sua fome nunca é saciada. Se diz que todos os Gakis habitam em um mundo paralelo, chamado de Gakido, um local estéril e morto, com desertos, terras abandonadas e vários terrenos inóspitos. Mas quando eles vêm para o mundo humano, nenhuma arma humana tem efeito contra ele. Somente orações e rituais budistas ou shintoístas têm o poder para afastá-lo ou derrotá-lo. Dizem algumas pessoas que o melhor é espalhar pela casa pergaminhos, estampados com a imagem de Buda, como forma de impedir a entrada de qualquer um desses seres no ambiente. Em algumas culturas budistas há uma preocupação especial com os Gakis, e uma cerimônia é realizada para tentar diminuir o sofrimento deles. Nessa cerimônia, chamada Segaki, arroz e água são oferecidos para esses seres em altares simples e distantes de qualquer estátua de deuses ou de Buda, entidades que os Gakis temem. Então ali, com o arroz e a água, eles podem se saciar por um tempo. Então tome cuidado com os Gakis. Essas entidades são uma ameaça muito grande para seres humanos. Dentre suas várias versões, há vários tipos de ameaças para seres humanos, desde serem atraídos por gritos e depois devorados, até serem possuídos e parasitados por um desses seres. Então, seu nome é Kushisaki Onna. A Kushisaki Onna, que pode ser traduzido por mulher de boca rasgada, é um espírito de uma mulher que morreu em grande sofrimento, tendo sido mutilada antes da morte e depois retornou ao mundo para se vingar. Ela se aproxima das vítimas solitárias em ruas e becos na escuridão da noite, cobrindo a boca com uma máscara de pano, um leque ou um lenço. Então pergunta se elas a acham bonita.
Se a pessoa disser não, ela mata a pessoa imediatamente usando uma tesoura. Se ela disser sim, a Kushisaki tira a máscara e revela o seu rosto aterrorizante, com um corte gigantesco e coberto de sangue nos dois lados da boca, quase alcançando as duas orelhas. Então pergunta com uma voz horrível e assustadora se a pessoa ainda acha bonita. Se a vítima disser não ou gritar, ela corta a boca da pessoa de uma orelha a outra, de forma que se pareça com ela. Se a pessoa disser sim de novo, ela vai embora, mas somente para seguir a pessoa até sua casa e depois a assassinar enquanto dorme. Uma outra versão ainda diz que quando a pessoa for abordada por essa criatura e disser sim, mas depois de a ver sem a máscara disser não, ela morre sendo partida ao meio. E se disser sim pela segunda vez, a Kushisaki corta a boca da pessoa para que fique parecida com ela, mas poupa sua vida. Segundo as lendas, não há uma fórmula definida para escapar e sobreviver a ela, mas se diz que pessoas já sobreviveram respondendo de forma confusa às suas perguntas, como por exemplo dizendo que a aparência dela é razoável. Ela ficaria um tempo tentando compreender a resposta, então você poderia fugir. Outros dizem que também conseguiram sobreviver jogando dinheiro ou balas nela, conseguindo assim sair correndo e se distanciar dela no escuro. No Japão, se acredita que pessoas que morreram de forma violenta retornam como espíritos vingativos, ou onryu, esposas abusadas, presos torturados, inimigos derrotados. Normalmente não descansariam em paz após a morte, e as lendas para a origem da Kushisaki Onna são dessa natureza também. A lenda mais popular diz que há muito tempo atrás havia uma mulher muito bonita no Japão, que era cobiçada por vários homens. De todos os concorrentes, ela decidiu se casar com um importante samurai. Os outros concorrentes não desistiram, continuaram insistindo e ela os continuou rejeitando, até que um dia o marido foi para a guerra e ficou muito tempo fora. Ela começou a se sentir muito sozinha e então cedeu e começou a se relacionar com vários de seus admiradores. Cada vez estava com alguém mais e mais poderoso e rico. O samurai, seu marido, acabou ouvindo fofocas sobre uma bela mulher que só aceitava os homens poderosos que fossem atrás dela, acabando por descobrir que se tratava de sua esposa. Então, com sua honra prejudicada, ele se enfureceu e cortou a boca dela como punição, destruindo sua beleza. Uma outra versão ainda diz que ela seria a concubina favorita de um lorde poderoso do Japão ou Coreia, e por inveja, as outras concubinas desse lorde mutilaram o rosto dela. Independente das origens para a lenda, essa entidade ainda hoje aterroriza muitas pessoas no Japão e na Coreia. Durante o século XX, houve inúmeros relatos de encontros com ela, com as teorias para o ocorrido indo desde que seriam fantasmas e serial killers se passando por ela, até de que seria uma simples histeria em massa. Nos anos 70, 80 e início dos 90, no Japão surgiram relatos de muitos encontros de crianças com essa criatura no caminho para a escola. Ela seguiria as crianças e as abordaria usando uma máscara de cirurgia e carregando uma tesoura. Em 2004, houve uma nova onda de relatos de encontros com a Kushisaki Onna, no Japão e na Coreia, com carros de polícia sendo chamados por pessoas que afirmaram vê-la. Crianças ficaram tão amedrontadas que retornavam para casa sempre em grupos e levavam balas quando iam para a escola, algo proibido no Japão e que levou muitas crianças a serem punidas. Seu nome é Jikining. O que se sabe sobre essa criatura foi contado através de uma lenda antiga sobre um monge que teve contato com a criatura. A história é a seguinte: dizem que havia um monge budista chamado Muso, que estava viajando sozinho através das montanhas do Japão, quando se perdeu. Era quase noite e ele viu uma casa na colina, a casa de um sacerdote.
Perguntou então na casa se ele poderia passar a noite ali, o que lhe foi negado. Mas o sacerdote disse que ele poderia achar comida e um local para dormir em um vilarejo próximo. Muso conseguiu abrigo no vilarejo e, quando ia dormir, foi acordado por um homem jovem que contou que seu pai havia morrido naquele mesmo dia e pediu para o monge fazer uma cerimônia para ele. Disse também que todos do vilarejo haviam ido embora para um vilarejo próximo, pois é costume deixar um corpo morto sozinho no vilarejo à noite, senão coisas ruins aconteceriam. Muso aceitou fazer o serviço funerário e passar a noite com o corpo, pois não temia demônios ou espíritos ruins. Muso começou o ritual, mas quando chegou a hora mais escura da noite, uma criatura de forma bizarra entrou no local, enquanto Muso meditava. Ele não conseguiu falar ou se mover enquanto assistiu a criatura devorar o corpo do morto. Quando amanheceu e todos se tornaram, o homem jovem não ficou surpreso pelo ocorrido. Então Muso perguntou por que o sacerdote da colina não fez a cerimônia. Então o homem, confuso, disse que não morava nenhum sacerdote por ali há muitos anos. Muso partiu do vilarejo para continuar sua jornada, mas quando ia embora, ele avistou novamente o sacerdote e foi convidado a entrar na casa da colina. O sacerdote então se desculpou pelo monge tê-lo visto na noite passada, em sua verdadeira forma. Ele era a figura misteriosa da noite passada. Então ele explicou que se transformou em um Jiquininque, pois após ter vivido uma vida longa e egoísta como sacerdote, só se importando com comida e roupas que o serviço lhe fornecia, ao custo de outros, após a morte renasceu como um Jiquininque, condenado a vagar pelo mundo se alimentando dos cadáveres de outros, e então pediu para o monge realizar um ritual para ele, ali mesmo, para terminar de vez com a horrível existência como Jiquininque. Após o ritual, o sacerdote e a casa na colina simplesmente sumiram, e Muso se viu em frente à cova de um sacerdote e às ruínas de uma casa. Os Jiquininque, também conhecidos como fantasmas devoradores de humanos, são os espíritos de seres humanos que tiveram comportamento egoísta, imoral e ganancioso durante a vida. Assim, após a morte, são condenados a ter a fome insaciável por carne humana morta. Se diz que essa fome, além de insaciável, durava por toda a eternidade, pois o Jiquininque se torna imortal, sempre procurando em vilarejos distantes cadáveres para se alimentar. Normalmente consome somente cadáveres recém-mortos e sempre durante a noite. Além disso, sempre roubam itens valiosos dos corpos antes de os devorar. Isso porque esses lhes serão úteis para subornar oficiais públicos dos vilarejos ou cidades, para que fossem deixados em paz em suas moradas. Se diz que os Jiquininque seriam semelhantes aos ghouls ou carniçais, devoradores de cadáveres da mitologia árabe, se parecendo com um corpo morto em decomposição. Geralmente possuem dentes ou garras afiadas, olhos arregalados, bolhas e cicatrizes por toda a pele. Os Jiquininque, como relata a história, seriam capazes de se disfarçar de humanos normais durante o dia, andando entre os vivos sem que nem soubessem o que está diante deles. Dizem que esses espíritos se desprezam pelo que fazem e se envergonham de sua fome insaciável. Além disso, possuem remorso pela forma como viveram suas vidas anteriores, mas nada disso muda o seu destino de cumprir sua sentença por toda a eternidade. A única possibilidade de escaparem de sua forma de Jiquininque é encontrar um monge que os perdoe e que execute um ritual para liberá-lo de sua forma monstruosa. A cidade habita. Seu nome é Nui. Se diz que o Nui é um dos seres mais antigos que habitam no Japão. Ele é descrito como um ser com uma aparência um tanto peculiar. Possui uma cabeça de macaco, corpo de um cão guaxinim japonês, também chamado de tanuki. As patas são de um tigre e uma cobra no lugar da cauda. E em algumas versões também possui asas.
Quando esse ser se aproxima, se diz que é possível ouvir de longe os seus gritos. Alguns dizem que esses se parecem muito com gritos de aves. Outros dizem que parecem com gritos de sapos das montanhas. E por último, há quem diga que os gritos lembram muito os de tigres. Independente de como ele soa, a forma como essa criatura costuma aparecer diante das pessoas é sempre a mesma. Essa besta surge dos céus como uma ave, voando entre as nuvens e se preparando para atacar suas vítimas. Dizem que por possuir uma natureza extremamente má, essa entidade costuma atormentar as pessoas antes dessas dormirem, pois se diz que esse ser é capaz de causar pesadelos e doenças inexplicáveis em seres humanos, que quase sempre os levam ao óbito. A história mais famosa envolvendo aparições do Nui fala sobre o imperador japonês que durante várias noites seguidas não conseguia dormir, devido a barulhos terríveis que pareciam vir do telhado de seu palácio imperial. Eram sons que pareciam com arranhões de garras, que eram logo seguidos de grunhidos bestiais, e só poderiam se originar de uma criatura demoníaca. Logo, o imperador começou a ter terríveis pesadelos, que o deixaram doente. Preocupados e temendo o pior, seus serviçais começaram a ficar de guarda para tentar afastar a criatura. Foi quando, enquanto montavam guarda à noite, viram uma nuvem negra no horizonte se aproximando do Palácio Imperial. À medida que a nuvem se aproximava, eles puderam ver algo dentro dela. Era uma criatura apavorante com garras afiadas e um olhar puramente maligno. Aqueles homens eram fiéis ao seu soberano, mas não o suficiente para suportarem aquilo. Então todos fugiram em desespero. Os dias passaram e o imperador piorava cada vez mais. Os seus súditos então chamaram um profissional. Era um samurai e poeta chamado Minamoto no Yarimasa. Esse herói vestiu a sua armadura, pegou o arco e flecha e sua espada e somente esperou a chegada da noite. Logo ao anoitecer, os ventos novamente trouxeram as nuvens negras e raios. Olhando para as nuvens, o bravo guerreiro conseguia distinguir claramente dois olhos brilhantes e malignos. Então, sem tardar nem pensar duas vezes, ele sacou seu arco e atirou contra a criatura, mirando exatamente no meio dos olhos. Um urro aterrorizante foi ouvido e então ele enviou dois bravos ajudantes, armados com espadas para atacar a criatura. Depois de um tempo após atacarem aquele ser bizarro, a nuvem se dissipou e puderam finalmente ver a criatura com clareza. Ela lembrava um tigre, mas com asas de pássaros e uma cauda de serpente. O bravo samurai, com nojo daquela criatura, pegou-a e jogou no mar do Japão. Dizem as lendas que esse Nui não seria uma criatura originalmente japonesa. Na verdade, seria um ser originário da China. Mas esse não foi o final da história. Algum tempo depois, dizem que moradores teriam visto o corpo dessa criatura flutuando no mar. E então, temendo uma maldição, eles a enterraram em um monte acima da praia. Ali dizem que esse ser está enterrado até hoje, e o monte ainda pode ser visto. Mas todos temem aquele ponto, pois dizem que o Nui ainda assombra o lugar. Seu nome é Hanako-san. Dizem as lendas que Hanako-san era uma garota de 10 anos que certo dia brincava de esconde-esconde com seus colegas em uma escola do Japão, quando ela decidiu se esconder no banheiro feminino da escola, mais especificamente na terceira cabine. No dia seguinte, a faxineira da escola, enquanto limpava o local, finalmente encontrou Hanako, mas ela estava morta ao chão. Uns dizem que ela teria sido assassinada por alguém, outros que ela escorregou e bateu com a cabeça no vaso sanitário. Não se tem certeza de nada antes do momento de sua morte, mas de uma coisa se sabe. Dizem que desde o momento de sua morte até hoje, o espírito dela aparece na terceira cabine de todos os banheiros femininos no Japão. Ela ficaria ali somente esperando, em busca de vingança contra aqueles que a fizeram participar da brincadeira que a levou à morte. Se diz que ela mata as vítimas da mesma forma que ela morreu, derrubando-as e matando-as ali dentro do box.
Mas outras versões ainda dizem que ela puxaria as vítimas para dentro do vaso sanitário, que seria um tipo de portal para o inferno. A Hanako-san é um espírito vingativo da cultura japonesa e é hoje uma das lendas mais temidas pelas crianças das escolas, que geralmente têm pavor em usar a terceira cabine dos banheiros, principalmente se for no terceiro andar de um prédio. Dizem que a Hanako-san possui a forma de uma menina, cabelo curto e uma saia ou vestido vermelho, as mesmas roupas que ela usava no dia de sua morte. Mas ainda existem variações em que ela usa roupas diferentes, às vezes brancas. Uma variação da lenda diz que ela na verdade surgiria dentro do vaso sanitário, e se você estivesse sentado quando ela aparecesse, ela iria lhe sugar para dentro, direto para o inferno. Há uma forma de invocar essa criatura, para aqueles que são excessivamente destemidos, loucos ou que não acreditam na existência dela. Dizem que para invocá-la, deve-se ir geralmente ao banheiro feminino do terceiro andar de uma escola, bater 3 vezes no box e perguntar: "A Hanako está aí?" Se ela estiver, responderá: "Sim, eu estou." Então uma mão ensanguentada ou fantasmagórica aparecerá e lhe puxará para dentro do vaso. Uma outra versão ainda diz que ao invés de uma mão, um lagarto de 3 cabeças aparecerá e devorará a pessoa. Mas não fique tão tranquilo, pois dizem que não é somente em banheiros de escolas que essa criatura pode aparecer. Ela pode também aparecer em qualquer banheiro de qualquer casa, entre a meia-noite e as 3 horas da manhã. Essa lenda, assim como várias outras do Japão, possui origens que variam de cidade para cidade, e algumas são nos anos 40 ou 50. Se diz que a origem dela na verdade seria na Segunda Guerra Mundial, quando uma menina brincava de esconde-esconde em uma escola enquanto ocorria um ataque aéreo americano, sendo atingida por uma bomba e morrendo. Outra versão ainda diz que seria uma menina que morreu durante as explosões das bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki. Seu nome é Gashadokuro. O Gashadokuro, também conhecido como caveira gigante, é um monstruoso esqueleto vivo que vaga pelas áreas rurais do Japão, nas horas mais escuras da noite, geralmente perto de valas comuns ou campos de batalha. Dizem que essas criaturas possuem cerca de 9 metros de altura e podem pesar até 2 toneladas. Elas são formadas a partir dos ossos de centenas de soldados que morreram no campo de batalha, ou de pessoas que morreram de fome, sem que nenhum desses recebesse um funeral adequado. Então essas pessoas retornam da morte, como fantasmas vingativos cheios de raiva e ressentimento, o mesmo que sentiram no momento de sua morte. Quando a quantidade desses fantasmas é grande o suficiente, seus corpos se juntam em um só, o monstruoso Gashadokuro. Enquanto ele se move durante a noite, seus dentes batem e seus ossos chocalham, fazendo um som de gashi-gashi. Daí vem o seu nome Gashadokuro, embora outras versões digam que o nome viria da expressão esqueleto faminto, tradução da palavra Gashadokuro, mas nem sempre enquanto se movem fazem barulho. Quando eles encontram um ser humano tarde da noite nas estradas, eles se aproximam silenciosamente até estar perto o suficiente, sendo que podem se tornar invisíveis. Então pegam suas vítimas e as esmagam em suas mãos. Depois disso arrancam a cabeça com uma mordida, bebendo então o sangue dos humanos. Em seguida se diz que se alimentaria da carne humana, embora se diga que não precisam realmente se alimentar, mas ao que tudo indica, eles adoram o sabor da carne humana. As lendas dizem que os Gashadokuros são grandes demais e muito poderosos para serem mortos, sendo então praticamente imortais. Eles se mantêm vivos até que a malícia e a energia presentes em seus corpos sejam consumidas totalmente. Seus tamanhos sempre dependem da quantidade de mortos nos campos de batalha ou de fome,
podendo até ser um pouco maior do que um ser humano, se não houverem mortos o suficiente. Dizem que quando o Gashadokuro se aproxima de alguém à noite, pode-se ouvir um sonido aterrorizante nos ouvidos, e quanto mais ele se aproxima, mais alto fica o sonido, até que ele o devore. No entanto, essas criaturas são raras atualmente, pois não há mais tantas mortes em batalhas e de fome como havia antigamente, e para se formar um Gashadokuro é sempre necessário muitos mortos. Seu nome é Kashima Reiko. Segundo a lenda, 3 dias após ouvir a história dela, a pessoa irá ver o espírito vingativo de uma entidade sem a parte de baixo do corpo, o espírito de Kashima Reiko. A Kashima Reiko é um espírito vingativo que se diz ser encontrada em casas de banhos de escolas, banheiros e dentro de casas durante a noite, rastejando pelo chão com somente a metade superior do corpo. Então, quando ela encontra uma vítima, ela corta em 2 o corpo, assim como ela foi cortada. Mas há uma forma de sobreviver ao encontro com ela. Ela irá fazer algumas perguntas traiçoeiras, cuja resposta certa é somente uma. A primeira pergunta que fará é onde estão as pernas dela. A resposta certa para sobreviver seria na ferrovia Meishin, o local onde seu corpo foi partido. Depois ela irá perguntar: quem lhe disse isso? A resposta certa é Kashima Reiko me disse. Caso você erre as respostas e ela tente lhe capturar, será quase impossível escapar, pois ela rasteja muito rápido pelo chão, usando seus braços. Nem mesmo fugir em carro seria o suficiente, pois se diz que ela pode rastejar numa velocidade inacreditável, chegando até 150 km por hora. As motivações para essa criatura aparecer nesses locais e caçar vítimas não são certas, mas provavelmente seriam ou procurar a parte de baixo de seu corpo, perdido desde o momento em que foi partido ao meio, ou simplesmente se vingar da humanidade por ninguém tê-la ajudado no dia de sua morte. Essa criatura é muito semelhante a Tek-Tek, outra assustadora lenda japonesa, sendo às vezes considerada uma variação dela. Assim como a Tek-Tek, a origem dela envolve muita dor e sofrimento. Segundo a versão mais famosa da lenda, nos anos seguintes à Segunda Guerra Mundial, uma jovem japonesa foi atacada e estuprada por soldados americanos na cidade de Hokkaido, no Japão. Naquela noite, ela caiu de uma ponte, ou foi jogada, e caiu sobre trilhos de trem, sendo partida em 2 por um trem que vinha. O frio daquela noite fez com que ela não sangrasse e continuasse viva. Então, ela se arrastou gritando por ajuda por vários minutos. Ela rastejou até uma estação de trem, onde foi vista por um funcionário do local. Ele a cobriu com um cobertor de plástico e a deixou ali no local, morrendo lentamente e com muito sofrimento. Algumas versões dizem que após ouvir a lenda, a Kashima Reiko vem lhe encontrar, mas de início não pessoalmente, e sim em um sonho ou através de um telefonema. Então ela irá lhe fazer novamente perguntas. Irá perguntar: você precisa de suas pernas? A resposta correta seria: eu preciso agora. Então ela irá lhe perguntar quem contou a história dela. A resposta certa seria Kashima Reiko. Há ainda outras versões. Algumas afirmam que ela não apareceria dentro de 3 dias, e sim dentro de 1 mês. Essa lenda é tão popular e assustadora que várias cidades do Japão têm a sua própria versão da lenda. Ou a Senhora de 8 metros. A história por trás dessa criatura vem na experiência de um jovem garoto, de 8 anos, que foi passar o verão na casa de seus avós, em uma aldeia rural do Japão. Em uma tarde, enquanto o jovem descansava no gramado de seus avós, começou a escutar sons estranhos, que nunca havia escutado. Não conseguiu a princípio localizar de onde vinham, mas curioso como era, decidiu levantar e procurar ao redor. Foi então que viu uma mulher de chapéu.
exageradamente alta, supostamente com 8 metros de altura, e foi então que percebeu que era dela que vinha o som. Mas num piscar de olhos, antes que o menino conseguisse reagir, ambos, a mulher e o som, simplesmente sumiram. O jovem então foi correndo contar para os seus avós, dentro da casa. À medida que eles iam ouvindo o relato, algo na descrição da mulher gigante começou a assustá-los. Eles reconheciam aquele relato. Então pediram para o menino contar novamente com o máximo de detalhes. Então o avô saiu apressado e foi ligar para uma bruxa da aldeia. Seguindo as recomendações dadas pela bruxa, o menino foi trancado em um quarto da casa e todos os cantos do quarto foram cercados com sal. Após um tempo ali trancado, determinado pela bruxa, ele foi liberado e lhe foi entregue um pergaminho. Esse objeto deveria ser mantido junto a si pelo resto da vida, senão o pior lhe aconteceria, pois dizem que todos que encontram a Hashi-Saku-sama morrem alguns dias depois. Para a maior segurança ainda do menino, ele foi embora do vilarejo e jamais retornou, ou sua vida estaria em perigo, pois agora ele era um alvo eterno da Hashi-Saku-sama. Essa é um espírito ou yokai de uma mulher de grande altura, cerca de 8 metros, que procura crianças e aparece para elas. Essas crianças se diz que a maioria possui entre 8 e 9 anos de idade, e após o encontro, a criança estaria condenada a morrer alguns dias depois. Como ocorreu no caso do menino, a única forma de salvar a vida da vítima era pedir o auxílio imediato de uma bruxa local, que então criaria um tipo de pergaminho mágico para proteção contra esse espectro maligno. Aqueles que já ouviram dizem que a Hashi-Saku-sama é um espectro que possui voz profunda e masculina, possui 8 metros de altura e cabelo muito preto. Usa chapéu preto e um vestido branco, além de pés sempre descalços. Se diz que a forma que essa criatura age é a seguinte: primeiro, ela escolhe suas vítimas, que são sempre crianças, pois essas são mais vulneráveis. Depois ela vigia e persegue por dias ou até mesmo meses a criança, até o momento oportuno. Quando ela para de perseguir sua presa, ela sequestra a criança e então a mata. Quanto à descrição da Hashi-Saku-sama, ela pode variar entre uma bruxa e uma mulher atraente. O vestido branco de verão é sempre citado pelas testemunhas, assim como um chapéu de aba larga sobre a cabeça. Porém, nem sempre a cor desse é preto, podendo variar às vezes com outras cores. Seu nome é Nuriona. A Nuriona, traduzida do japonês por mulher molhada, é um tipo de vampiro muito popular no Japão. Se diz que essa entidade assombra rios e praias atrás de seres humanos, caçando-os para depois se alimentar drenando seu sangue. Se diz que existem duas versões principais para a aparência dessa criatura. A primeira seria uma enorme serpente marinha com cabeça de mulher e sem braços. A segunda versão seria essa mesma serpente, mas possuiria braços quase humanos, assim como a cabeça. De qualquer forma, as duas possuem vários traços em comum, como o rosto medonho e traços de répteis, como a língua bifurcada e os olhos de serpente. Por último, possuem também cabelos negros e longos, que ficam grudados em seus corpos sempre encharcados. Independente da versão, as Nurionas sempre se comportam da mesma forma. São normalmente muito mais fortes do que os seres humanos normais, mas apesar disso não costumam utilizar sua enorme força para capturar suas presas. Preferem, ao invés disso, usar sua grande astúcia. Se diz que as Nuriona costumam aparecer próximas da água, sempre na costa do mar ou margem de um rio, disfarçadas de uma mulher assustada com um bebê no colo. Sob essa forma vulnerável, essas criaturas gritam chamando pela ajuda de qualquer pessoa que esteja nas redondezas.
Geralmente quem atende são pescadores ou marinheiros, que costumam percorrer essas áreas. Então, quando um desses homens prestativos se aproxima para ajudá-la, a Noriona pede para que ele segure o bebê em seu colo, para que ela possa descansar um pouco e se recuperar. Mas quando a pessoa segura o bebê, ela percebe que algo está errado, pois o peso desse é muito maior do que deveria ser, chegando a pesar o mesmo que uma pedra. Porém, para a infelicidade da pessoa, antes que ela perceba que trata-se efetivamente de uma pedra, já é tarde demais, e a Noriona já atacou e a matou. Depois disso, essa entidade macabra drena e se alimenta do sangue de sua vítima, usando sua língua bifurcada de serpente, chamada de Teki-Teki. A Teki-Teki é uma lenda urbana japonesa sobre uma entidade que possui somente a parte superior do corpo e se arrasta sem destino por estradas escuras, áreas urbanas ou estações de trem durante a noite, sempre se arrastando e carregando uma foice ou facão, fazendo um som ritmado de metal raspando no chão, que é de onde vem o seu nome, Teki-Teki. As lendas para a origem dessa criatura são várias. A maioria diz que essa entidade era uma jovem garota ou estudante que estava em uma estação de trem e acabou sendo jogada ou se atirando em um trilho de trem, com o trem acabando por parti-la ao meio, mas ela não morreu instantaneamente. Ao invés disso, ficou vagando por um tempo, chorando e gritando por ajuda enquanto rastejava pelos trilhos. Após morrer, ela se transformou em um espírito extremamente vingativo, também chamado de Onryo no Japão. Outra versão dessa criatura, que às vezes é considerado como sendo a mesma entidade e outras como sendo uma entidade diferente, é a da Kashima Reiko, que teria sido espancada e estuprada até a beira da morte e depois deixada para morrer nos trilhos de trem. Independentemente das origens da Teki-Teki, o comportamento dela é sempre o mesmo. Ela vaga por estradas escuras, estações de trem e áreas urbanas durante a noite, caçando por qualquer um que consiga achar. Não se tem certeza sobre o que acontece com quem é capturado por ela. Uns dizem que ela irá perseguir a pessoa até alcançá-la, e depois irá partir a vítima em duas, na altura da cintura, com sua foice ou facão, da mesma forma em que ela foi cortada pelo trem. Outros ainda dizem que ela irá lhe partir em dois e depois roubar suas pernas. Talvez a falta de certeza seja justamente pela ausência de sobreviventes. É quase impossível escapar dela, pois ela rasteja de forma extremamente rápida, podendo inclusive alcançar vítimas que tentam fugir de carro, além de não haver como a derrotar em combate. Não se sabe com certeza por que a Teki-Teki faz o que faz. Alguns dizem que é porque ela está ainda hoje procurando por suas pernas, que nunca conseguiu achar desde que foi partida ao meio. Outra possibilidade é que ela esteja tão furiosa e com tanta raiva da humanidade que quer simplesmente matar o maior número de pessoas que for possível encontrar. Tome cuidado com a Teki-Teki. Alguns relatos dizem que há certos objetos mágicos que podem proteger contra ela, mas as lendas não são claras. Então, muito provavelmente, se ela lhe encontrar, você morrerá. Ou como dizem outras versões, você não morrerá simplesmente, mas será transformado em uma nova Teki-Teki. Seu nome é Honengyo. O Honengyo é um yokai da cultura japonesa. Dizem que são anfíbios gigantes ou peixes estranhos que aparecem em rios do Japão, sendo também às vezes comparados a mamíferos aquáticos. Eles poderiam crescer até 2 metros de comprimento, possuem corpos longos com uma flexibilidade que lembra pássaros. Seu corpo possui escamas parecidas com cobras. Suas pernas são comparadas a tartarugas, levemente arredondadas, e seus olhos são como espelhos, refletindo a tudo que vem. Dizem também que possuem barbatanas dorsais pretas e pontiagudas,
Essas criaturas vivem longe dos humanos, nas profundezas de rios, por isso raramente são avistados, somente quando são pescados acidentalmente ou quando aparecem de forma inesperada na superfície. Geralmente, quando aparecem, trazem musgo e grama de rio nas suas costas, vestígio de sua habitação contínua dentro da água. Mas apesar de serem raramente vistos, há quem diga que costumam aparecer nas margens de rios das grandes cidades humanas, e quando aparecem, a sua aparição é sempre considerada um indicativo de boa sorte, principalmente na pescaria. Pessoas costumam tentar explicar a existência dessa criatura principalmente através de erros de identificação. Cientistas afirmam que poderiam ser espécimes da famosa salamandra gigante japonesa, que mede até 1,5 metro e costumam viver somente em rios nas montanhas do Japão. Outros ainda dizem que poderia ser uma foca ou outro mamífero que veio do mar. Mas como essa criatura se relaciona com Godzilla? Bem, em 1866 ocorreu o avistamento mais famoso do Honengyo. Um peixe estranho foi descoberto morto nas margens do rio Yodo, em Osaka, no Japão. A criatura media entre 2 e 3 metros e pesava cerca de 70 quilos. Ela acabou sendo ilustrada em um desenho e sua imagem foi espalhada por jornais na época. Imagem essa que se assemelha extremamente à aparência original do Godzilla, que estreou nos cinemas japoneses 90 anos depois de a criatura ter sido encontrada. Seu nome é Omucard. O Omucard é uma centopeia gigantesca que vive em montanhas próximas ao Lago Biwa, no Japão. Os indivíduos dessa raça de yokais malignos são relatados com corpos negros e pernas e cabeças cor de laranja brilhantes. Os Omucards são centopeias que, além de gigantes, são muito cruéis e agressivas. São muito venenosas e muito fortes. Dizem algumas lendas que suas picadas não só seriam extremamente fatais para qualquer humano ou grupos de humanos, mas também chegariam a ser mortais para gigantescos dragões que se dizia habitar nas montanhas do Japão. Felizmente, no entanto, essa criatura é extremamente rara, e encontrá-la é quase impossível, e se isso acontecer, seria um sinal de infelicidade extrema, pois quando uma ou mais dessas criaturas são avistadas em uma determinada região, é um péssimo sinal, pois seriam uma ameaça muito grande a todos os que habitam ali perto, especialmente à noite. Se dizia que à noite essas criaturas se tornam mais agressivas e invadem vilarejos humanos, ou até mesmo ninhos de dragões. Se diz que o Omucard se alimentaria principalmente de humanos, e sai à caça desses sempre que possível. Infelizmente, nessas ocasiões, precisariam de muitos humanos para se satisfazer, pois seu tamanho é monstruoso. Se defender dessa criatura é uma tarefa muito difícil, pois ele é totalmente revestido com um exoesqueleto que não pode ser perfurado por nada, nem mesmo pelas mais afiadas armas. No entanto, possui um ponto fraco um tanto peculiar: saliva humana. Se diz que ela é tóxica para eles. Então, seu nome é Oni. Os Onis podem ser traduzidos por ogros ou demônios, e geralmente são criaturas humanoides grandes e assustadoras, maiores do que qualquer ser humano, às vezes até mesmo maiores do que árvores. São relatados nas cores azul ou vermelho, possuindo 2 chifres e grandes orelhas, com o restante das características lembrando muito os ogros de outras regiões do mundo. Se diz que o número de olhos, chifres, presas e mesmo a cor do corpo mudam muito dependendo da versão das histórias. Algumas vezes ele tem até mesmo 3 dedos e 3 olhos, mas em todas elas se diz que eles usam roupas primitivas, criadas a partir da pele e couro das suas presas. Dizem as lendas que os Onis eram humanos, mas eram pessoas cruéis e más, e quando morreram foram para o inferno do budismo, e lá se transformaram nos Onis, sendo a partir disso servos do Senhor do Inferno. O inferno é completamente lotado de Onis,
e eles são considerados o exército do submundo. Eles são feiticeiros talentosos, segundo contam as lendas, e são os responsáveis por punir severamente aqueles que estão no inferno. Pessoas ruins que renasceram como demônios. Ali torturam esses, quebrando seus ossos e arrancando a sua pele por toda a eternidade. Mas nem só no inferno essas criaturas habitam. Dizem que se alguém é tão perverso que está além de qualquer redenção, ele pode se transformar em um Oni enquanto ainda está vivo. Esses tipos de indivíduos então ficam na Terra aterrorizando os vivos. São esses que são famosos em lendas humanas, sendo uma ameaça constante para a humanidade. Suas principais armas são porretes de metal, que usam para matar qualquer animal ou ser humano que cruza por seu caminho, geralmente simplesmente por diversão. Essas criaturas possuem força imensa e se diz que são demônios poderosos, causando doenças e desastres naturais por onde vão. Eles vivem em montanhas remotas, cavernas, ilhas e fortalezas abandonadas, somente esperando vítimas. Seu nome é Ikushi. O Ikushi, ou Ayakashi, é um monstro marinho muito temido no Japão. Se diz que são serpentes marinhas gigantes, de tamanho colossal, que vagam pelo mar aberto próximo à costa japonesa. Se diz que os Ikushis sempre se enroscam em qualquer embarcação com que cruzam. Ela desliza o seu corpo gigantesco por horas ou dias na embarcação, dependendo do tamanho da criatura, e vai despejando um tipo de líquido mucoso semelhante a óleo ou lama, que é pegajoso e pesado, no convés do navio. Então a tripulação desesperada deve tentar remover do convés todo esse líquido, pois ele é tão pesado que acaba afundando os navios. Se diz que esse ser seria semelhante a um peixe estranho que aparece somente em mar aberto, com o formato de uma enguia e o corpo que pode chegar a vários quilômetros de comprimento. Há quem diga que há indivíduos tão gigantescos que uma embarcação humana comum levaria até 3 dias para navegar por toda a sua extensão. Todos os Ikushis possuem como arma principal a lama negra semelhante a óleo que está presente em seu corpo. Eles usariam isso para afundar navios e outras embarcações que tentam invadir os seus domínios marítimos. No Japão, inclusive, há relatos vindos de pescadores e navegadores sobre enguias gigantes que navegam pelo mar, não possuindo olhos nem boca, sempre pelo mar do Japão. E muitos acreditam que seriam Ikushis reais. Mas de onde viriam esses seres? Há quem diga que essas serpentes ou enguias gigantes do mar do Japão seriam seres humanos que se afogaram ali, nas águas geladas. Então seriam almas penadas que tomaram a forma monstruosa desses seres, em busca de outras pessoas para se juntarem a elas. Seu nome é Onamazu. O Onamazu, traduzido por bagre gigante, é uma criatura monstruosa ou yokai que se diz habitar o Japão. Essa criatura é perigosa para os seres humanos de uma forma peculiar, mas muito ameaçadora. Eles podem causar poderosos terremotos, levando à destruição e o caos às habitações humanas. Os Onamazu são bagres gigantescos que vivem na lama, em rios, oceanos e cavernas grandes e profundas. Se diz que eles cavam na lama e lá costumam ficar quietos, mas se forem perturbados costumam se debater furiosamente. Devido ao seu tamanho titânico, quando essa criatura se debate, ela acaba sendo extremamente perigosa para os humanos, pois causa violentos terremotos nas áreas próximas de onde habitam. Tirando esse fato, não costumam ser uma ameaça e nem mesmo interagir com outras pessoas. Mesmo assim, são extremamente temidas, pois essas criaturas são desde séculos atrás culpadas pela grande atividade sísmica que ocorre no Japão. Imagens e representações muito antigas mostram o Onamazu, também conhecido como Namazu, se debatendo com humanos, deuses e outros yokais sobre ele, tentando subjugá-lo e acalmá-lo, evitando assim os violentos terremotos. Uma lenda antiga sobre essas criaturas diz que há em um santuário uma entidade chamada Takemizakushi.
e ele é o padroeiro de artes marciais. De alguma forma, ele conseguiu subjugar um poderoso Namazu, o prendendo embaixo do santuário, colocando pedras sagradas sobre a cabeça e a cauda da criatura. Então essas pedras ali estariam até hoje, trazendo paz e estabilidade para a região. Se diz que os terremotos que ocorrem desde então acontecem por causa dos movimentos dessa criatura. Quando Takemisakushi é forçado a se ausentar do santuário por um curto período de tempo. Então, seu nome é Kitsune. As Kitsunes são seres muito famosos no Japão. Lá se diz que são seres que possuem inteligência superior, vida muito longa e até mesmo poderes mágicos. O nome dessas entidades é simplesmente traduzido por raposas, e a sua aparência costuma ser exatamente essa. São raposas selvagens que se divertem com travessuras, brincadeiras e maldades. São geralmente vistas como trapaceiras e às vezes como feiticeiras que usam as suas habilidades para o mal. Esses seres geralmente podem ter até 9 caudas. Se diz que quanto mais caudas um deles possui, mais velha ou mais poderosa é, mas lendas alternativas dizem que eles só terão mais do que uma cauda depois de ultrapassarem os 100 anos de idade. E sempre que um deles ganha uma nova cauda, sua pele muda de cor, virando branca ou dourada. Entre essas criaturas, os números mais comuns de caudas são 1, 5, 7 ou 9. Geralmente, as Kyubi no Kitsune, como são chamadas as raposas que alcançam as 9 caudas, ganham a habilidade de ver ou ouvir tudo o que acontece em qualquer lugar do mundo. E às vezes também se diz que possuem sabedoria infinita e são oniscientes. Dizem que existem 2 tipos de Kitsune, os Zenko, que são bondosos, e os Yako, que são maléficos e traiçoeiros. Existem outros tipos menos populares, como a Ninko, que é uma raposa invisível que só pode ser detectada depois que possui um ser humano. Se diz que uma Kitsune pode assumir a forma humana depois de passar dos 100 anos de idade, embora algumas lendas digam 50 anos. Para conseguir se transformar, esse ser deve colocar sobre sua cabeça juncos, uma folha larga ou um crânio. Normalmente, quando esses seres se transformam, costumam assumir a forma de mulheres bonitas, meninas ou homens idosos. A forma escolhida não é definida pelo sexo ou idade da raposa. Ela escolhe um ser humano específico para duplicar quando assim o deseja. São muito conhecidas por duplicarem mulheres bonitas, pois seriam suas formas favoritas. Inclusive, antigamente no Japão se acreditava que se uma mulher fosse encontrada sozinha ao entardecer ou à noite, ela poderia ser uma Kitsune. Porém, a transformação poderia não ser completa, já que algumas lendas antigas dizem que as Kitsune, transformadas em forma humana, ainda preservariam certos traços, como uma camada fina de cabelo, uma sombra que mostra a forma de raposa ou um reflexo que também mostra a verdadeira forma. Ainda sobre isso, em algumas versões da lenda, eles têm dificuldade em esconder suas caudas quando estão na forma humana. Se diz que procurar a cauda quando esse indivíduo está bêbado ou descuidado por algum motivo é uma forma eficiente de descobrir a verdadeira identidade dele. Uma forma comum para se descobrir se alguém é um Kitsune disfarçado é por eles terem muito medo e ódio de cães, sendo que às vezes retornariam à sua forma verdadeira nessas situações somente para fugirem em desespero. As Kitsunes ainda possuem outras habilidades. Alguns dizem que elas poderiam gerar relâmpagos ou fogo pela boca e cauda. Poderiam também criar manifestações específicas nos sonhos de pessoas, voar, serem invisíveis, criar ilusões altamente elaboradas, que para pessoas comuns são geralmente indistinguíveis da realidade.
Há ainda histórias que vão além e relatam a existência de poderes imensos, como a capacidade de dobrar o tempo e o espaço, enlouquecer pessoas ou mesmo assumir formas absurdas, como a de uma árvore imensa ou mesmo uma segunda lua no céu. Se diz que alguns tipos de kitsunes poderiam ser semelhantes a vampiros, se alimentando da energia vital dos seres humanos. Mas ao invés de ser através do sangue, isso ocorreria através do contato sexual. Habita. Seu nome é Sagari. O Sagari é uma entidade muito bizarra que se diz habitar principalmente a ilha de Kyushu, no Japão. Se diz que é um ser que possui a forma de uma grotesca cabeça de cavalo com um pedaço de pele que ele usa para se pendurar nos galhos de árvores. Apesar de que em algumas versões, ao invés de pele, ele usa a crina que possui para se pendurar nos galhos. E há ainda outra versão mais bizarra ainda, em que se diz que ele possui um braço decepado anexado à cabeça, e que usaria para se sustentar nos galhos. Embora haja muitas versões desse ser, o seu comportamento não costuma mudar, e nem as suas origens. Dizem as lendas que os Sagari surgem a partir de cavalos que morreram exatamente debaixo de uma árvore, com seus corpos sendo deixados então ali para apodrecerem. Se diz que à medida que deixam os corpos, as almas desses cavalos ficam presas às árvores e não conseguem passar para o outro mundo. Como consequência disso, se manifestam em nosso mundo nessas formas bizarras, únicas e apavorantes. Mas apesar de serem assustadores, se diz que os Sagari não costumam matar seres humanos diretamente. Ao invés disso, causam muito pavor, pois quando algum humano passa exatamente debaixo da árvore, onde esse ser costuma habitar, o Sagari cai do galho exatamente em frente ao rosto da pessoa. Isso certamente está longe de ser fatal, porém causa com certeza um susto traumatizante que provavelmente nunca mais será esquecido pela vítima. Porém, há uma exceção sobre o fato de essa entidade não ser mortal para seres humanos, pois algumas pessoas dizem que quem acaba por ouvir relinchos e gritos de um Sagari é acometido logo depois por uma febre terrível, e que para muitas pessoas pode acabar por ser mortal. Seu nome é Iderigami. Os poderes do Iderigami são bem simples. Ele exala muito, mas muito calor. Não à toa, o seu nome traduzido significa Espírito da Seca. Isso porque se diz que por onde ele passa, deixa marcas perceptíveis, espalha a seca e o calor por todo o seu caminho. Dizem as lendas que a sua presença pode ser sentida de longe, e os seres humanos conseguiriam prever quando ele se aproxima, mesmo que ainda estivesse distante. Se diz que o corpo dessa criatura exala tanto calor que por onde passa o chão seca, as nuvens não se formam e a chuva jamais cai. Essa criatura é a seca personificada. O Iderigami é descrito como sendo uma criatura humanoide, bizarra e peluda, de 2 a 3 metros de altura. Se diz que possui somente um olho no topo da cabeça, como um ciclope. Além disso, possui somente um braço e uma perna. Se diz também que todos os indivíduos dessa raça de criaturas são, na verdade, fêmeas. E apesar de possuírem somente uma perna, podem correr tão rápido quanto o vento. As lendas dizem que essa entidade habita em montanhas ou no extremo fundo das florestas, raramente viajando para áreas habitadas por seres humanos. Dessa forma, dificilmente são vistas, e as informações sobre elas são escassas. Mas apesar disso, se sabe o suficiente para se proteger um pouco contra ela. Se diz que apesar de ser uma entidade muito perigosa e ameaçadora para a humanidade e para as comunidades humanas, ela poderia ser derrotada de uma forma muito simples. Bastava jogá-la dentro de um banheiro humano, e dizem que isso iria matá-la. Porém, as histórias não especificam como fazer isso, ou mesmo se aproximar de uma criatura que exala tanto calor. Seu nome é Hyakumi. O Hyakumi, traduzido por 100 olhos, é uma entidade muito temida no Japão.
Se diz que esse yokai habita geralmente em templos e cavernas abandonadas e costuma proteger esses locais, assim como santuários antigos, da invasão intencional ou não de ladrões durante a noite. Os relatos descrevem essa criatura como um ser coberto da cabeça aos pés com inúmeros e incontáveis olhos, e por baixo dessa camada de olhos há a carne de um corpo carnudo e flácido, aproximadamente do tamanho de um humano comum. Se diz que quando esse ser está com todos os seus olhos fechados, ele parece simplesmente um pedaço rosa de carne, sem haver nada que indique que é na verdade um ser vivo. Dizem que durante o dia esse ser não é visto por ninguém, e isso se deve ao fato de que ele somente sai de seu esconderijo à noite, passando todo o dia dentro de seu abrigo, que geralmente é um local que poucos humanos conseguem acessar. Essa entidade evitaria a luz do sol não por uma questão de escolha, mas por necessidade, pois se diz que a luz do sol é forte e brilhante demais para seus olhos, e eles ardem todos ao mesmo tempo, quando da presença do sol. Quando esse ser está protegendo o seu esconderijo, ele fica muito atento e sempre que detecta a presença de um ser humano nas proximidades de seu esconderijo, um de seus olhos salta do corpo e voa até o invasor, grudando-se ao corpo desse e permanecendo ali durante todo o tempo em que a pessoa permanecer naquela área, vigiando e monitorando todas as ações. Após isso, se diz que o olho irá acabar por retornar para o seu dono. Então tome cuidado com o Hyakumi. Esse ser bizarro e aterrorizante é uma entidade muito temida por quem tem conhecimento de sua existência. Mas não se preocupe em ser atacado por essa criatura, pois se diz que quando ele precisa defender sua moradia, pula para fora da escuridão de maneira assustadora. Mas ele não é violento e nem maléfico, então depende totalmente do impacto causado por sua aparência bizarra, para espantar os visitantes indesejados. Seu nome é Nurikabe. O Nurikabe, traduzido por parede de gesso ou parede pintada, é uma entidade que se diz aterrorizar o Japão, mais especificamente as regiões costeiras do Japão. Há vários séculos atrás, esse ser era descrito como a manifestação de um tipo de parede invisível que impedia as pessoas de seguirem por determinado caminho, mas atualmente ele é descrito de forma diferente, como algo que possui uma aparência bizarra na fronteira entre um animal fantástico e uma parede bípede, branca e lisa. Às vezes também é representado como um ser que fica entre um elefante e um dragão, com pele branca flácida e 3 olhos. Dizem que esse ser grotesco aparece misteriosamente nas estradas e becos durante a noite. Se trata de um enorme muro invisível que se materializa no meio do caminho de quem anda, e não importa para onde a pessoa tente se mover, ele se estende tanto para a direita quanto para a esquerda, e não permite que se cruze por ele. Por cima dele também não é possível de se passar, e ele não pode ser derrubado. Então, para quem tiver o azar de o encontrar, não há nenhuma alternativa a não ser retornar pelo mesmo caminho. Mas há quem diga que não é um caso sem solução encontrar essa entidade à noite. Na verdade, há uma forma um tanto simples que lendas antigas dizem funcionar contra esse ser. Deve-se bater com um pedaço de pau no chão próximo a essa criatura. Então ela deve desaparecer imediatamente, permitindo assim que o viajante continue seu caminho. Hoje não se tem quase indício nenhum da origem dessa entidade, e nem sequer se tem certeza quanto à sua aparência. Alguns dizem que ele seria semelhante a uma parede bípede cinza com feições que lembrariam um rosto, mas outros ainda hoje dizem que ele é invisível, e portanto não pode ser visto. De qualquer forma, tome cuidado com o misterioso Nurikabe. Essa criatura não parece possuir propósito algum além de perturbar e interromper as jornadas daqueles que andam durante a noite.
Caso você o encontre em seus passeios noturnos, mantenha em mente o procedimento simples, mas eficiente de derrotá-lo, para que consiga desbloquear seu caminho.